A nave Aurora cortava o vazio como uma lâmina enferrujada. O capitão Elias observava a tela principal, onde pontos de luz distantes piscavam como memórias antigas. Ele havia pilotado missões antes, mas esta era diferente. A missão era simples: mapear o que os telescópios chamavam de fronteira, o limite do universo observável, um eco distante onde as estrelas se dissolviam em nada. Tudo estava calmo. O zumbido baixo dos motores era o único som, um ronco constante que preenchia o silêncio. Elias ajustou o cinto da cadeira, sentindo o peso da gravidade artificial. Ao seu lado, a doutora Lena, a astrofísica, verificava os dados. Seus olhos, cansados mas afiados, dançavam sobre os gráficos. "Estamos a 12 bilhões de anos-luz da Terra", murmurou ela sem erguer o olhar. "O sinal de volta deve demorar semanas." Elias assentiu. O isolamento era esperado, fazia parte do plano. Eles eram 3, ele, Lena e o engenheiro Marco, que agora dormia na cabine adjacente. A Aurora fora projetada para isso: autonomia total, comunicações mínimas, nada de resgates rápidos. Se algo desse errado, o erro seria deles. Elias respirou fundo. O ar reciclado cheirava a metal e ozônio. Um lembrete de que o universo não perdoava distrações. A tela piscou. Um padrão normal, pensou Elias. As estrelas se afinavam à medida que avançavam, tornando-se linhas borradas pelo movimento relativístico. Lena digitou comandos, calibrando os sensores. "Tudo dentro dos parâmetros", disse ela com um sorriso forçado. "Vamos chegar à fronteira em 48 horas. O que quer que esteja lá, os instrumentos vão captar primeiro." Eles comeram em silêncio naquela noite. Rações secas, água filtrada. Marco acordou, bocejando, e se juntou a eles na mesa central. "Sonhei com o mar", disse ele, rindo baixinho. "Estranho, né? Aqui no nada." Ninguém respondeu. O riso morreu rápido, engolido pelo vazio além das janelas blindadas. Elias sentiu um formigamento na nuca, como se olhos invisíveis os seguissem. Bobagem, pensou. Pressão da missão. No dia seguinte, a anomalia veio devagar. Não como um alarme estridente, mas como um sussurro nos dados. Lena franziu a testa ao ver o gráfico. "Olha isso. Uma linha irregular, onde devia ser lisa. Flutuações na radiação de fundo cósmica. Deve ser interferência", disse ela, recalibrando. Mas o padrão persistiu. Ondas suaves, repetindo a cada 17 minutos. Elias se inclinou. "Comunicação com a base?" Lena balançou a cabeça. "O delay é de 20 dias agora. Estamos sozinhos." Marco checou os sistemas. "Propulsão estável, nenhum vazamento." Ele pausou, olhando para o monitor secundário. "Mas os sensores de partículas estão registrando algo. Partículas que não deviam estar aqui. Como se o vazio estivesse." Hannah, respirando. A palavra pairou no ar. Elias sentiu o estômago apertar. Não era pânico, ainda não. Apenas dúvida. Eles continuaram o curso. A fronteira se aproximava. Horas se arrastaram. O zumbido dos motores parecia mais alto, ou era imaginação? Lena trabalhava febrilmente, comparando leituras antigas. "Isso não bate. A radiação devia diminuir, mas está pulsando." Daí ela traçou o gráfico no ar com o dedo, um ritmo quase, como um coração distante batendo no escuro. Elias se levantou, caminhando até a janela de observação. O espaço era negro, salpicado de nada. Mas ali, no canto da visão, uma sombra? Não, apenas reflexo do painel. Marco sugeriu um desvio. "Só para testar." Lena negou. "A missão é prosseguir. Anomalias são o que viemos buscar." Elias concordou, mas sua mão tremia ao apertar o controle. O isolamento pesava agora como uma âncora invisível. E se o erro fosse humano? E se eles interpretassem mal? O silêncio entre eles crescia, preenchido apenas pelo bip ocasional dos alertas. Então veio o presságio, não uma visão, mas uma sensação. Os sensores captaram um eco,
não de luz, mas de algo mais sutil. Uma distorção gravitacional, fraca, como um suspiro no tecido do espaço. Lena congelou. Isso não é natural. É como se algo estivesse nos observando. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Elias olhou para a tela. Linhas se curvavam, formando um arco sutil. Não uma forma, apenas uma sugestão. Algo além da fronteira, esperando. Marco engoliu em seco. Devemos parar? Ninguém respondeu. O vazio os encarava de volta. A aurora avançou devagar, carregando o peso do desconhecido. Elias sentiu o ar mais frio, ou era o medo se instalando. O limite se aproximava, e com ele a promessa de algo mais fundo, algo que não cabia nas equações. A noite caiu artificialmente, luzes baixas. Lena não dormia, revisando dados. Elias ficou na ponte, olhos fixos no horizonte negro. Um ruído baixo, como estalos distantes, ecoou pelos alto-falantes. Interferência, pensou, mas o coração acelerou. Lá fora, o universo parecia pausar, esperando o próximo movimento. Se essa jornada pelo desconhecido está te prendendo, considere se inscrever no canal. Assim, você não perde o que vem a seguir quando o limite se revela. Elias piscou, afastando o cansaço. A tela piscou novamente. Dessa vez, uma forma vaga surgiu no canto, uma silhueta escura, lenta, movendo-se contra o vazio. Não era uma nave. Não era nada conhecido, apenas uma sugestão de contorno, distante, incompleta. Desapareceu antes que pudessem focar. O silêncio voltou, mais pesado. O que quer que fosse, estava lá, observando, esperando. Elias ficou imóvel, os olhos grudados na tela agora vazia. O contorno havia sumido como se nunca tivesse existido. Mas existira. Ele piscou, esfregando as pálpebras. Cansaço, talvez. Ou o vazio brincando com a mente. Lena se aproximou, o rosto pálido sob a luz azulada do console. O que foi aquilo? Sua voz era um fio, quase engolida pelo zumbido constante da nave. Não sei, murmurou Elias. Ele rebobinou a gravação, pausando frame por frame. Nada. Apenas estática, um borrão negro no fundo cósmico. Marco, que havia entrado na ponte atraído pelo silêncio tenso, se inclinou sobre o ombro de Lena. Interferência óptica, reflexo dos painéis? Mas ninguém acreditava nisso. A silhueta se movia devagar, com propósito, como se testasse os limites da visão deles. Eles passaram a hora seguinte em silêncio, revendo dados. O ar na cabine parecia mais denso, carregado de perguntas não ditas. Elias sentiu o peso do isolamento como nunca antes. Sem comunicação com a Terra, sem confirmação externa. Apenas os três, flutuando em uma bolha de metal, cercados pelo nada que talvez não fosse nada. Lena digitou furiosamente, isolando o sinal da radiação. Olhem aqui. A flutuação aumentou depois da visão, como se algo respondesse. Marco recuou um passo, coçando a barba por fazer. Responda ao quê? A nós? A ideia pairou indesejada. Elias se levantou, caminhando até a janela de observação. O espaço lá fora era um abismo uniforme, sem estrelas próximas, mas agora cada sombra parecia viva. Ele imaginou olhos se abrindo no escuro, pacientes, esperando o momento certo. Sacudiu a cabeça. Foco. A missão era mapear a fronteira. Anomalias faziam parte do risco. A noite artificial se estendeu, mas o sono não veio. Elias ficou na ponte, alternando entre vigilância e devaneios. O zumbido dos motores era um conforto falso, um ruído que mascarava o silêncio maior. Lá fora, o universo observável terminava em breve. Eles estavam a poucas horas da coordenada final. Lena se juntou a ele, carregando uma xícara de café sintético. Não consigo parar de pensar naquilo, confessou ela baixinho. Não era aleatório, se movia como se nos visse. Elias assentiu sem palavras.
O medo crescia devagar, como uma rachadura no casco. Não era pânico imediato, mas dúvida corrosiva. E se a fronteira não fosse um fim, mas uma porta? E se o que estava além observasse de volta não com hostilidade, mas com curiosidade fria? Marco, na cabine de engenharia, reportou por interfone. Sistemas normais, mas os sensores gravitacionais estão oscilando, como ondas em um lago calmo. Ondas. A palavra evocava algo vivo, algo que se espalhava. Elias visualizou o tecido do espaço se dobrando, sutil, ao redor da aurora. Eles prosseguiram devagar, ajustando o curso para a fronteira. O tempo se arrastava. Cada minuto era uma espera, uma antecipação de ruído ou movimento. Nada veio, apenas o vazio, mais opressivo. Então, a consequência se instalou de verdade, não em visões, mas nas mentes. Lena começou a pausar, olhando para o nada, como se ouvisse sussurros. Sinto como se estivéssemos sendo puxados, disse ela uma vez, os olhos distantes. Marco, sempre o prático, verificava os trajes espaciais obsessivamente murmurando sobre falhas humanas. E se for nós? E se o isolamento nos enlouquecer antes de qualquer coisa lá fora? Elias não respondia. Ele liderava, mas a liderança fraquejava. Suas mãos suavam no controle e o formigamento na nuca voltava, constante agora. Horas depois, uma nova leitura surgiu. Não uma visão, mas um fenômeno físico. Os painéis de controle piscaram e a gravidade artificial vacilou por um segundo. Objetos flutuaram, uma caneta, um tablet, antes de caírem. Lena correu para o console. Distorção local. Como se algo estivesse testando a estrutura da nave. Não era dano, apenas um toque. Um aviso, talvez. Elias sentiu o estômago revirar, o que reagia à consciência deles, aos pensamentos não ditos de medo e dúvida. Eles se reuniram na mesa central pela primeira vez em horas. O ar estava carregado, elétrico. Devemos abortar, sugeriu Marco, a voz rouca. Voltar enquanto podemos. Lena balançou a cabeça. A missão é explorar. Anomalias como essa são o porquê de estarmos aqui. Mas seus olhos traíam o medo. Elias ponderou, o silêncio entre eles como um abismo. Prosseguimos, mas com cautela. Monitore tudo. A aurora avançou, agora na borda da fronteira. As leituras de radiação pulsavam mais forte, um ritmo que ecoava os batimentos cardíacos de Elias. Ele ficou sozinho na ponte novamente, o vazio pressionando as janelas. Uma sensação de ser observado crescia, não como paranoia, mas como certeza intuitiva. Algo lá fora sabia que eles estavam chegando e reagia devagar à presença humana. Um erro agora poderia ser fatal, não por confronto, mas por dúvida. De repente, os sensores biparam. Uma presença detectada, fraca, a quilômetros de distância. Não uma forma, mas uma assinatura. Partículas se aglomerando como se o vazio se condensasse. Lena gritou do laboratório. Está se movendo, lento, mas direto para nós. Elias fixou a tela. Nada visível ainda, apenas dados, sugerindo algo maior que a silhueta anterior. Incompleto, impossível de mapear por completo. O pavor existencial se instalou. Isolados, pressionados, eles esperavam. O que viria a seguir? O limite do universo se abria, revelando não o fim, mas algo mais fundo, mais paciente, mais antigo. Se essa tensão no vazio está te consumindo, considere se inscrever no canal. Assim, você acompanha o que se esconde além, sem interrupções. Marco irrompeu na ponte ofegante. Capitão, os escudos estão respondendo sozinhos. Elias se virou. A nave tremia levemente, não de falha, mas de algo externo. Uma pressão sutil, como dedos invisíveis testando a casca. Eles estavam lá, observando de perto agora. O silêncio voltou,
mas carregado de promessa. A espera se tornava insuportável. Marco parou na entrada da ponte, os olhos arregalados refletindo o brilho fraco dos monitores. Não é falha mecânica, disse ele, a voz trêmula, mas controlada. Os escudos se ativaram sozinhos, como se detectassem uma ameaça que não registramos. Elias assentiu devagar, sem desviar o olhar da tela principal. A nave vibrava, um tremor sutil que subia pelos conveses, como se o vazio lá fora apertasse os punhos ao redor da aurora. Lena surgiu atrás de Marco, carregando um tablet que piscava com alertas vermelhos. A pressão gravitacional aumentou. Não é natural, é direcionada. Ela se sentou ao console, os dedos voando sobre os controles. O ar na ponte parecia mais rarefeito, cada respiração um esforço consciente. Elias sentiu o suor escorrer pela nuca, frio contra a pele. Eles estavam além da fronteira agora, ou quase. O limite do universo observável se dissolvia em dados confusos, e com ele a certeza de que algo respondia à presença deles. Eles esperaram. Minutos se esticaram como horas. O tremor parou abruptamente, deixando um silêncio que ecoava nos ouvidos. Marco checou os sistemas novamente, murmurando para si mesmo. Escudos de volta ao normal. Mas olhem os logs. Ele projetou o holograma no centro da ponte. Linhas de energia se curvavam, formando um padrão irregular. Não um ataque, mas uma exploração. Como se algo invisível traçasse o contorno da nave, testando fraquezas sem romper a casca. Elias se levantou, caminhando devagar até a janela de observação. O negro lá fora era absoluto, sem estrelas para ancorar o olhar. Mas agora, uma sensação de peso crescia no peito, isolamento absoluto. Sem sinal da terra há semanas, sem vozes externas para confirmar o que sentiam. Era só eles três, e o erro humano, uma leitura errada, uma decisão precipitada, poderia selar o fim. E se for ilusão? Perguntou Lena, mais para si do que para os outros. O vácuo brincando com nossos sensores, com nossas mentes. Marco balançou a cabeça, mas o dúvida pairava nos olhos dele. Não, isso é real. Sinto na estrutura da nave. Ele pausou, olhando para Elias. O que fazemos, capitão? Desaceleramos? A pergunta pairou, pesada. Elias ponderou, o coração batendo no ritmo das flutuações nos monitores. Parar significava prolongar o isolamento, prosseguir, arriscar o desconhecido. O medo do erro o paralisava. Um cálculo errado e a aurora poderia se tornar um túmulo flutuante. O tempo se arrastava. Eles se revezaram nos turnos, mas o sono era fragmentado, interrompido por bips isolados ou sombras nos cantos da visão. Lena passava horas no laboratório, isolando sinais. Há um padrão, disse ela uma vez, a voz rouca de exaustão. As distorções seguem nossos movimentos, como se observasse. A palavra observasse ecoou, instalando-se nas mentes. Não era paranoia, era intuição afiada pela pressão. Elias imaginava presenças nos confins do escuro, pacientes, esperando que o medo os consumisse por dentro. Na ponte, sozinho por um momento, Elias sentiu o formigamento voltar, mais intenso, como olhos se fixando nas costas. Ele se virou rápido, mas nada. Apenas o zumbido dos motores, agora um som estranho, quase ofegante. Marco reportou da engenharia. Temperatura subindo levemente nos condutos. Não é superaquecimento, é como se o calor viesse de fora. Calor no vácuo, impossível. Mas os termômetros não mentiam. A consequência se aprofundava, devorando a racionalidade. Lena começou a hesitar em comandos simples, pausando como se ouvisse respostas invisíveis. E se formos o erro? Murmurou ela para Elias, os olhos vidrados. Humanos no lugar errado, invocando algo que não entendemos. Marco, outrora o mais estável, verificava portas e selos obsessivamente, sussurrando sobre falhas que não existiam. O isolamento os corroía, transformando dúvida em certeza sombria. Eles não estavam sozinhos. Algo os via.
reagia à consciência deles, aos medos não ditos, às esperas tensas. Horas depois, a manifestação veio, controlada, gradual. Não um confronto, mas um vislumbre. Os sensores biparam de novo, e a tela secundária captou uma forma, parcialmente visível, distante, movendo-se devagar contra o fundo negro. Não uma silhueta completa, apenas um braço de escuridão, curvando-se como uma garra sutil. Desapareceu em segundos, deixando apenas eco nos dados. Elias congelou, o ar preso nos pulmões. O que era aquilo? Marco perguntou, a voz um sussurro. Lena analisou a imagem congelada. Não é matéria conhecida. Se dobra o espaço ao redor, como se respondesse ao nosso olhar. A visão alterou tudo. Decisões se tornavam lentas, carregadas de pavor existencial. Prosseguir para mapear ou recuar, admitindo que o limite era intransponível. Elias sentiu a realidade se inclinar, como se o universo os engolisse. O medo do incompreensível os unia e separava. Três mentes presas em uma bolha, com algo mais fundo os chamando. Eles ajustaram o curso devagar, contornando a anomalia. Mas a pressão retornou, mais insistente. A nave rangeu, um som baixo que vibrava nos ossos. Fenômenos físicos agora, luzes piscando em padrões irregulares, como um código não decifrado. Lena tentou comunicar enviando pulsos de rádio para o vazio. Silêncio de volta, apenas o eco das próprias transmissões, distorcido. O pavor se instalava profundo. Isolados no absoluto, sob o peso de ser observado por algo além da compreensão. Erros humanos pareciam inevitáveis. Uma mão trêmula no controle, uma leitura mal interpretada. Elias ficou na ponte, olhos fixos no escuro. A forma parcial voltava em flashes mentais, incompleta, sugerindo mais. Algo antigo, paciente, reagindo à presença frágil deles. Marco sugeriu evacuar para as cápsulas de emergência, antes que nos engula. Lena negou, mas a dúvida a consumia. Elias decidiu prosseguir, mas preparar para o pior. O ritmo da nave diminuiu, cada segundo uma espera agonizante. O ambiente se tornava hostil devagar, ar mais seco, sombras alongadas. Nada explícito, apenas o gradual, o silencioso. Então, um novo bip. Os sensores detectaram aglomeração próxima, partículas se condensando, formando algo maior. Não visível ainda, mas palpável. A aurora tremia de novo, e com ela, as mentes. O limite se revelava não como fim, mas como convite. Algo mais fundo esperava, e eles, pressionados pelo erro e pelo medo, avançavam para o desconhecido. Se esse abismo psicológico está te inquietando, considere se inscrever no canal. Assim, você sente o peso do que virá a seguir, sem pausas no suspense. A espera se prolongava, insuportável, enquanto o vazio respondia em sussurros. A espera se estendia, um fio esticado ao limite. Elias mantinha os olhos na tela, onde linhas de dados dançavam como veias pulsantes. O vazio respondia agora em toques sutis, um tremor nos painéis, um eco nos alto-falantes que soava como respiração distante. Não era ruído mecânico, era algo além, reagindo à presença deles, ao peso de suas mentes pressionadas pelo isolamento. Lena se sentou ao lado dele, o rosto marcado por linhas de fadiga que pareciam gravadas na pele. Os padrões se repetem, murmurou ela, sem erguer o olhar do tablet, como se o espaço se dobrasse ao nosso redor. Não ataca, apenas observa. A palavra pairava, pesada, evocando imagens de olhos invisíveis se abrindo no escuro. Marco, na cabine adjacente, trabalhava em silêncio, ajustando os escudos com mãos que tremiam levemente. O ar na aurora estava mais seco, carregado de um cheiro metálico que irritava a garganta. Cada respiração era um lembrete. Eles eram intrusos aqui, no limiar do nada.
Elias sentiu o formigamento na nuca intensificar, como dedos frios traçando a espinha. Ele se levantou devagar, caminhando até a janela. O negro lá fora era um espelho invertido, refletindo apenas o brilho fraco dos controles. Mas agora, cada sombra parecia se mover devagar no canto da visão. Ilusão, pensou. O erro humano sob pressão. O isolamento corroía as bordas da sanidade. Dias sem vozes externas, semanas de delay nas comunicações, um erro de cálculo e tudo se desfazia. Ele imaginou a terra distante, alheia ao abismo que os engolia. O bip veio de repente, baixo, mas insistente. Lena se inclinou sobre o console. Distorção próxima. Partículas se aglomerando a menos de 1 quilômetro. Marco irrompeu na ponte, o interfone ainda na mão. Sistemas estáveis, mas a gravidade artificial oscila, como se algo puxasse de fora. Eles se reuniram, os 3 corpos próximos no espaço confinado, o silêncio entre eles mais alto que qualquer alarme. Elias fixou a tela secundária. Nada visível ainda, apenas ecos, sugestões de forma no vazio. Minutos se arrastaram. O tremor retornou, sutil, vibrando nos ossos. Objetos na mesa deslizaram uma fração de centímetro. Uma caneta, um copo vazio, antes de pararem. Lena congelou, os olhos arregalados. Reage a nós, aos nossos movimentos. A ideia se instalou, corrosiva. O desconhecido não era cego. Sentia a consciência humana, os medos não ditos, a dúvida que os paralisava. Elias sentiu o peito apertar, o pavor existencial se aprofundando. Eram eles o erro, humanos cruzando um limite que o universo guardava com paciência infinita. Marco sugeriu uma manobra evasiva, a voz rouca. Desaceleramos, testamos o perímetro. Lena balançou a cabeça, mas devagar, como se as palavras custassem esforço. A missão exige que vejamos anomalias como essa. Definem o que viemos buscar. Elias ponderou, o suor frio escorrendo pelas costas. Parar era admitir derrota, prosseguir, arriscar o incompreensível. O silêncio os unia, uma espera coletiva que esticava os nervos. O zumbido dos motores parecia ofegante agora, ecoando o ritmo irregular de seus corações. Então, a manifestação surgiu, controlada, incompleta. A tela principal piscou, e por um instante, uma forma parcial emergiu do negro. Não uma entidade inteira, mas um fragmento, uma curvatura escura, lenta, estendendo-se como um tentáculo de sombra contra o vazio. Movia-se com deliberada preguiça, dobrando a luz ao redor, sugerindo profundidade além do visível. Desapareceu em segundos, deixando apenas um rastro de distorção nos sensores. Elias piscou, o ar preso nos pulmões. Não era agressivo. Era curioso, talvez. Observando de volta. Lena rebobinou a gravação, pausando no frame borrado. Não é matéria, se adapta ao espaço, como se respondesse ao nosso olhar. A visão alterou tudo. Decisões se tornavam lentas, carregadas de peso. Marco recuou, coçando as mãos nervosamente. Isso não é exploração, é uma armadilha. O medo psicológico se instalava mais fundo, transformando o isolamento em prisão. Elias sentiu a realidade se inclinar. O universo não era vazio, mas cheio de algo antigo, paciente, que reagia à fragilidade humana. Um erro agora, e eles se tornariam parte dele. Eles ajustaram o curso, contornando a anomalia com cautela. A nave rangeu baixinho, um som que ecoava nos confins da mente. Fenômenos se multiplicavam devagar, luzes piscando em sequências irregulares. Como um código sussurrado, o ar ficando mais frio, apesar dos reguladores, sombras alongadas nos corredores, mesmo sob iluminação constante. Nada explícito, apenas o gradual, o silencioso, erodindo a certeza. Lena murmurou para si mesma, olhando para o nada. Sinto como se nos conhecesse, nossos medos, nossas esperas. Marco verificava os selos das portas.
os olhos distantes, como se ouvisse respostas invisíveis. Elias ficou sozinho na ponte por um momento, o peso do comando esmagador. O formigamento era constante agora, uma presença que pressionava as têmporas. Ele imaginou o fragmento se multiplicando no escuro, formas parciais se unindo em algo maior, incompreensível. O isolamento absoluto os consumia, sem resgate, sem confirmação. Apenas o erro humano, uma decisão sob pressão, separando vida de obliteração sutil. O bip soou de novo, fraco, leituras indicando aglomeração crescente mais perto, não visível, mas palpável, como um suspiro no vácuo. Horas se fundiram em uma névoa de tensão. Eles se revezaram, mas o sono era ilusão. Interrompido por ecos e dúvidas, Lena propôs enviar uma sonda, mas hesitou, os dedos parados no controle. E se a atraímos mais? Marco assentiu, pela primeira vez em acordo silencioso. Elias decidiu prosseguir devagar, mapear o que pudessem. A aurora avançava, agora imersa no limiar, onde o universo observável se dissolvia em pulsos de radiação que ecoavam seus batimentos. O ambiente se tornava hostil, de forma silenciosa, termômetros marcando quedas impossíveis, sensores captando ecos que soavam como vozes distantes, distorcidas. Nada confrontava, apenas observava, reagia à consciência deles, aos medos existenciais que os paralisavam. Elias sentiu o pavor se enraizar. O limite não era fim, mas porta para algo mais fundo, mais paciente. Algo que os via como intrusos frágeis, esperando o erro que os reclamasse. De repente, um tremor final, mais profundo. A tela captou outro vislumbre, o mesmo fragmento, mas agora curvando-se em direção à nave, incompleto, sugerindo uma forma maior além da visão. Desapareceu, deixando o vazio mais opressivo. Os três se entreolharam, o silêncio carregado de perguntas sem resposta. A aurora estabilizou, mas a sensação permanecia. Eles haviam cruzado o limite. Algo os seguia agora, invisível, eterno. Elias desligou os monitores, mergulhando a ponte em penumbra. O zumbido dos motores continuou, mas o universo respondia em sussurros. O desconhecido não acabava, apenas esperava, paciente, pelo próximo passo humano, ou pelo erro que os unisse a ele para sempre. Se esse mergulho no abismo te deixou sem fôlego, considere se inscrever no canal. Assim, o mistério do vazio continua ecoando em você, sem fim abrupto,